Vamos falar um pouquinho, gente, dessa pandemia, para a gente poder falar sobre a convivência, né, convivência de casal e de família em tempo de pandemia. É importante a gente falar sobre essa pandemia. Eu vou falar um pouquinho sobre essa pandemia, sobre os estágios que a gente tem passado nessa pandemia. Eu entendo que esse assunto já está meio massacrado, muita gente falando disso, a televisão falando disso o tempo todo. Mas, oi Lidiane, minha aluna, beijo. Esse assunto está meio batido, mas eu acho que se faz necessário, né? Para eu chegar a falar aqui do casal e da família em tempo de confinamento, em tempo de quarentena, se faz necessário a gente passar um pouco a reflexão para como a gente vivenciou essa pandemia. A gente já passou por estágios, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, vamos lá. O tema de hoje é convivência de casal e família em tempo de pandemia. Então, como a gente passou inicialmente por essa pandemia? Primeiramente, nós todos tivemos um susto, né? Foi um susto que mudou nossa rotina repentinamente. Depois, a gente começou a romantizar. Já falei isso aqui um pouquinho, já falei sobre vídeos no YouTube, no IGTV, mas eu quero falar um pouco disso, né? Nós, enquanto seres humanos, a gente romantizou um pouco a pandemia no início, né? A gente começou a pensar que a gente ia poder fazer tudo que a gente não fazia, né? A gente começou a olhar, nossa, eu vou poder dar conta da minha casa, vou ter tempo de ver as séries, vou ter tempo de ver os filmes, vou ter tempo de ler os livros, vou ter tempo de dar mais conta, né? Da casa, da minha relação, do meu filho, dos meus animaizinhos, quem os tem. Enfim, a gente ficou nesse romance, né? Com essa quarentena, imaginando que nós teríamos um tempo enorme para cuidar de tudo isso que a gente tá vivendo, né? E tudo isso que a gente imaginava não ter tempo para fazer. Então nós romantizamos muito a quarentena no início. Ficamos nesse lugar de achar que, caramba, vou poder fazer tudo aquilo que eu não podia fazer antes por falta de tempo. E depois que a gente passou pela fase do romantismo da quarentena, a gente começou a entrar em contato com o peso. A gente começou a perceber que tinha peso nisso tudo. No cuidar da casa, no cuidar dos filhos, no cuidar da relação, no cuidar da comida, né? No cuidar dos nossos animais, cuidar do nosso trabalho, né? A gente começou a sentir o peso do que é tudo isso, né? Porque a gente sai do romance e vai pro real. Qual é o real? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que cozinhar, eu tenho que lavar, passar, eu tenho que cuidar da escola, quem tem filhos, dos trabalhos online, eu tenho que fazer o home office, eu tenho que levar o cachorrinho para passear. A gente foi começando a sentir o peso da quarentena, porque todo esse peso, para quem já fazia, tinha as válvulas de escape, que era dar um passeio no final de semana, que era poder encontrar os amigos, encontrar a família. Oi, Cibele, lá de Recife. Então, isso, muitas obrigações. A gente foi se dando conta, né? Depois da fase do romantismo da quarentena, a gente foi sentindo o peso no corpo, literalmente, né? De tudo que a gente tinha que fazer, de tantas as demandas que a gente tinha que dar conta. E o nosso corpo foi ficando pesado, o nosso sono foi ficando mais desgastado, mais difícil da gente recuperar as horas, ou então dormindo demais. Então a gente foi vivendo esse peso dessa quarentena e foi ficando meio cansativo, né? Então, hoje eu considero que nós estamos na fase da tristeza. Muitas pessoas tristes, né? Uma tristeza profunda. Então, a gente sai do romantismo pro peso e do peso a gente passa pra tristeza. E é aquela tristeza que não dá vontade. Oi, Jaqueline! Aquela tristeza que não dá vontade de fazer nada, que a gente fica meio que entregue, às vezes, né, não querendo assumir outros compromissos ou não fazer os nossos próprios compromissos.
essa tristeza que nos toma conta, que nos deixa irritadiço, nos deixa sem paciência, nos deixa mais para baixo, querendo dormir mais, querendo comer mais, ficando mais ansiosos. E por que essa tristeza vem? Porque nós estamos vivendo, de fato, perdas reais. Nós estamos vivendo essas perdas reais de pessoas próximas e estamos vivendo um momento de uma densidade energética da nossa vida de mortes coletivas, né? Então, estamos de fato vivendo uma tristeza, um luto. Então a gente sai do romantismo para o peso e agora para o luto. Essa tristeza que vem com o luto, né? De saber que alguém está doente, da impotência do que fazer, né? Nós não estamos potentes em realizar, né? A gente não pode ir lá acudir, a gente não pode ir lá cuidar, né? A gente está vivendo essa tristeza com o luto e com a impotência. Então, essas 3 fases que a gente está vivenciando, né, que a gente vem vivenciando na quarentena, ela se faz importante a gente começar a olhar para a gente ver como é que estão as nossas convivências. Porque a nossa convivência dentro da nossa casa, ela também se passou por essas fases, né? A fase do romantismo, a fase do peso e agora a fase da tristeza. Eu considero, por mais que as pessoas estejam, eu tô tirando de letra, tá tudo bem, né? Mas a gente tá passando por esse momento mesmo. Que hora a gente tá mais animado, hora a gente tá mais triste, hora a gente tá mais recolhido, né? Eu tenho dito para os meus pacientes que a gente tem feito um confinamento interno, né? Mais do que o nosso confinamento na nossa casa, a gente tem feito um confinamento interno. E esse momento de tristeza social, esse momento de tristeza que nós estamos passando da pandemia, que eu acredito que Cristiane, acredito que seja a 3ª fase da pandemia, ela está trazendo uma densidade que é importante a gente olhar, né? É importante que a gente agora busque a nossa saúde emocional, porque a tristeza faz parte, o luto faz parte. De fato, a gente está perdendo pessoas próximas, de fato a gente está vendo mortes, né, acontecendo, e essa tristeza no macro e no micro nos toma posse e a gente precisa se cuidar. E dentro desse contexto, isso mesmo da Clélia, eu quero trazer isso, né, dessa densidade que a gente está vivendo, da nossa 3ª fase da pandemia, né, do estágio da pandemia. São essas incertezas que a gente está vivendo também no nosso país, toda essa instabilidade política que traz para nós, né, para dentro da nossa casa e para dentro da nossa reflexão interna, sentimentos muito ruins. Quando a gente olha, né, assim, e aí eu não tô aqui levantando bandeira de absolutamente nada, mas de fato a gente está vivendo um momento político onde se levantam 2 barreiras, né? Ou é certo ou é errado. E aí o errado é certo e o certo é errado. Nesse conflito, a gente está vivenciando muitos sentimentos de raiva, de revanchismo, de ódio mesmo, né? Assim, quantas coisas a gente tem visto na rede social de pessoas, né, esbravejando e falando coisas muito difíceis. E isso vai tomando conta no inconsciente coletivo, gente. A gente faz parte desse macro, né? Nós fazemos parte dessa sociedade. Essa sociedade não está lá fora. A gente tende muito a falar isso, né? A sociedade é cega, a sociedade não reflete, essa sociedade está perdida. Mas essa sociedade também sou eu. Então, esse inconsciente coletivo, esse macro social, também sou eu. Então, é claro que essa densidade energética, essa rivalidade que nós estamos vivendo enquanto sociedade, esse desequilíbrio político que a gente está vivendo, fora uma questão importante da saúde, que é mortes coletivas com sistema de saúde falido, inoperante, isso tudo nos atravessa, trazendo uma tristeza muito grande. Enquanto família, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto ser humano, né? Então, às vezes, como eu tenho dito, né,
Muitos de nós estamos fazendo confinamentos internos. A gente às vezes se recolhe mesmo, fica se revisitando. Gente, que lugar é esse? Que escolhas são essas? O que a gente tem feito? O que a sociedade tem feito? O que eu tenho feito enquanto sociedade? Então, nessa situação da pandemia, né, do confinamento, da quarentena, a gente está podendo revisitar muitos dos nossas escolhas, muitos dos nossos valores. A gente está podendo revisitar, inclusive, voltar atrás de alguns conceitos, né, criar novos conceitos. E isso está sendo também importante, por mais que seja difícil. Porque, gente, quando a gente muda uma chave, né, a gente tem uma crença, a gente acredita em algo veementemente. E quando de repente a gente precisa revisitar aquilo ali, mudar a chave, isso faz muito reflexo ao nosso ego. Porque muitas vezes o nosso ego quer comandar a nossa vida. E o ego diz pra gente, não, você não está errado, você está certo, você está certo. E voltar atrás é muito difícil para nós que somos seres humaninhos. Somos seres humaninhos, eu sempre falo isso, seres humaninhos em evolução. Então, essa densidade toda é a densidade que nós estamos vivendo. E eu considero, como psicóloga, como terapeuta, que atendo várias pessoas e que se atravessa, né, também como ser humano, que me atravessa como ser humano, que nós estamos na terceira fase da pandemia, né, que é a tristeza. Estamos vivendo esse momento de tristeza. E energeticamente, o quanto é importante a gente se cuidar, o quanto é importante a gente se fortalecer, né? Olhar para a nossa saúde emocional, olhar para a nossa saúde física, né? Porque até a saúde física ela está sendo estressante nessa rotina, né? A gente tem que sair de máscara quando sai, tem que olhar o álcool em gel, e tem que lavar a mão, e tem que estar atento. Nós estamos vigilantes o tempo todo, né? E muitas vezes a gente está vivendo numa ansiedade que toma conta dessa tristeza e que vai se misturando. E muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas vêm me procurar porque estão desenvolvendo transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, estão desenvolvendo doenças, né, psiquiátricas, precisando tomar medicamento. Então é o momento da gente se resguardar, o momento da gente se revisitar e o momento da gente poder se ancorar também, né? Ancorar, quando eu falo ancorar, é buscar de fato o que é essencial. Eu vou falar isso um pouquinho mais lá na frente. O que é de fato essencial para você? A gente tem uma ideia aqui do que é essencial, mas muitas vezes nem sempre aquilo que a gente pensa que é essencial é o que realmente é. Então, falando um pouquinho da pandemia, para a gente falar de convivência, né, nesse tempo de pandemia, é importante falar da pandemia, né, os estágios que a gente tem passado como seres humanos. E aí, como falar dessa convivência, gente, que a gente está dentro da nossa casa? Oi, Karen! Como falar dessa convivência que estamos vivenciando no nosso estreito da nossa casa? Primeiro ponto, é importante elucidar que vivência é diferente de convivência. Guarda isso. Vivência é diferente de convivência. A gente vivenciava as pessoas. A gente vivenciava a nossa casa, a gente vivenciava o nosso lar. A nossa rotina era muito maior fora do que dentro, para alguns e para muitos, né? Tem gente que fica mais dentro de casa mesmo. Mas para a maioria da sociedade, a nossa rotina ela era toda fora, né? Então, quando a nossa rotina ela era fora, a gente vivia dentro da nossa casa. A gente tinha uma vivência com os nossos, né? Então a gente chegava do trabalho, compartilhava a experiência que a gente teve no trânsito, que a gente teve no trabalho, com um amigo. A gente tinha uma vida social. Então, quando a gente ia para o seio da nossa casa era um lugar de proteção. A casa era um lugar de refúgio mesmo. Era o momento que a gente queria ficar quietinho, né? Às vezes, quando chegava o final de semana, vê se faz parte, vê se faz sentido isso para vocês.
Quando chegava o final de semana, que a gente não queria muito movimento, a gente falava assim, vamos ficar em casa mesmo, vamos ficar quietinho. E esse ficar em casa era ficar quietinho, quietinho se nutrindo, quietinho fazendo escolhas que pudessem nos resguardar, que pudessem nos nutrir o corpo e a alma. E hoje, esse ficar quietinhos em casa, muitas vezes não está sendo muito nutritivo. Por quê? Porque antes a gente fazia a vivência da casa. Hoje nós estamos fazendo a convivência. E conviver é desafiador mesmo antes da quarentena, gente. Conviver é olhar para o outro como ele é de forma real. E muitas vezes, enquanto casal e enquanto família, a gente não convive. Muitas vezes. Existem muitas famílias que têm dificuldade de convivência. Porque uma coisa é se reunir na Páscoa, né, no Natal, no dia do aniversário, nas datas festivas e comemorativas. Outra coisa é ter aquela discussãozinha no final de semana, um ir pro cinema e o outro ir tomar uma cerveja com os amigos, ou ficar em casa vendo Netflix. Agora, é muito diferente do que a vida está nos convidando agora. A vida está nos convidando para o momento real. Conviver é olhar esse ser com quem eu divido meu espaço de forma real. E nesse real, nós temos famílias muito diferentes, né? Nós temos famílias em casa de uma pessoa, nós temos família que está um pai, mãe, filho adulto, nós temos famílias com crianças, ou casal sem filho, ou idosos. Com todas essas perspectivas e diferenças, cada um está vivendo tudo de forma ímpar e singular. Tudo de forma muito singular, né? Por mais que nós estejamos vivendo no macro, na sociedade, estamos todos vivenciando situações e repercussões da pandemia e da nossa situação política, de saúde do nosso país, nós estamos cada um vivenciando de forma singular. E esse singular se faz muito necessário a gente cuidar. Porque quando a gente olha para o singular, a gente respeita a nossa própria personalidade e a gente começa também a respeitar a personalidade do outro. Isso é conviver. Conviver, né, é compartilhar a vivência. São coisas muito diferentes. A vivência é a gente vai para lá, vai para cá, a gente gerencia a casa, gerencia as relações, gerencia as saídas. Agora, conviver é compartilhar essa vivência, compartilhar os desafios, as vitórias, as alegrias e as atividades que hoje a pandemia nos convida para esse estreito. Como é que tá aí na sua casa? Como é que tá aí na sua relação com seus filhos pequenos, com seus filhos adolescentes, com seus idosos? Então, quando eu trago pra gente a reflexão de que conviver é olhar para o nosso singular e que isso possibilita a gente olhar para o singular do outro, isso já é um grande ganho. É um grande ganho da pandemia, não da pandemia, mas da quarentena, né? Que a pandemia está proporcionando isso. É a gente poder conviver. E aí, o que a convivência está nos possibilitando? Olhar para algo que a gente não fazia ideia, que é a gente está olhando para o nosso ser real. A gente imaginava que a gente era uma pessoa com o nosso marido, com o nosso namorado, com os nossos amigos, com os nossos filhos, com a nossa esposa. A gente imaginava que era essa pessoa. A convivência nos faz refletir sobre quem a gente realmente é. Qual é o nível de tolerância? Qual é o nível de paciência? Qual é o nível que estou me disponibilizando para o outro? Qual é o nível que eu estou entregue? Qual é o nível que eu realmente compartilho as atividades da família? O quanto eu sou individualista? O quanto eu olho para o coletivo? Essa convivência está nos trazendo para essa reflexão do estreito. Então, o quanto se faz necessário a gente entender que vivência é diferente de convivência. E o que nós estamos partilhando agora é a convivência, né? A Ana Cláudia até colocou aqui, nossa, eu tô podendo ver a relação dos meus pais.
porque ela está convivendo agora. Talvez antes ela não conseguia enxergar e aí ela ficava numa fantasia. Ah, minha mãe não tem paciência com meu pai, ou meu pai não tem paciência com a minha mãe, né? E agora ela está podendo ver nesse estreito o quanto eles nesse formato são amorosos um com o outro, são parceiros, ou vice-versa. Então, a convivência nos faz olhar para o real. E qual é o real que está aí nesse ser singular que é você e nesse ser singular que é o outro ou que são os outros com quem você está dividindo esse confinamento agora? Qual é esse real? Então, enquanto casal, é uma grande oportunidade de aprofundar os relacionamentos, né? De olhar para si realmente o que me prende, né? Ou o que me faz ficar com o outro. Isso nos faz crescer muito enquanto casal. Agora, vamos falar de pontos importantes, né? Assim, e agora, assim, né? Diante de tudo isso, o que a gente pode cuidar, né? Agora, diante desse confinamento, diante dessa convivência, o que a gente pode fazer para poder ficar de forma mais tranquila e de ficar de forma mais inteira no processo? Porque o que é importante a gente lembrar é que esse é um convite, não só para mim, Cristiane, mas é um convite também para você, para que a gente possa sair mais saudáveis de tudo isso, né? Assim, estamos passando por um processo de físico, né, de perdas físicas, estamos passando por um processo de tristeza coletiva, mas a gente precisa compreender que existe algo aqui enquanto divindade, né? Eu brinquei ontem ou hoje com uma cliente, já não me lembro mais, ela disse assim: eu tô com medo porque eu não quero ver não sei quem, eu não quero ir não sei aonde, porque eu sou transmissora de Covid. E eu disse assim: ok, nós somos transmissores de Covid, mas também somos transmissores de energia. E a gente precisa cuidar da nossa energia. A gente precisa cuidar do nosso afeto. A gente precisa cuidar da nossa espiritualidade. A gente não é só, né? A gente não só leva o mal para o outro, a gente também leva o bem. Então a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional para que a gente possa ter palavras elucidativas, para ter uma convivência mais amorosa, para ter uma convivência que possibilite o crescimento e não a dissolução, a ruptura. Então é importante a gente olhar para isso. Então o que a gente pode fazer agora? Primeiro ponto é entender que vivência é diferente de convivência. Que a gente tinha uma rotina muito individualista. Todos nós, mesmo que estivéssemos morando com 5, 6, 7 pessoas, 2 pessoas, todos nós, enquanto seres humanos, a gente tinha uma rotina muito individualista, muito própria. É o meu trabalho, é o meu telefone, são os meus horários. E aí, quando a gente ia para dentro de casa, a gente vivia nos estreitinhos ali da casa, na intimidade, naquelas pouquinhas horas. Então agora a gente tem que compreender que a gente vive no coletivo e que a minha ação interfere diretamente no outro. A minha ação pode desestruturar o outro e a ação do outro pode me desestruturar. Nesse lugar é importante a gente assumir as responsabilidades. Eu preciso me cuidar para que o outro também fique bem. E aí, vamos olhar para um primeiro ponto a partir disso. A gente precisa revisitar a nossa rotina rígida. Eu tenho olhado muito para isso enquanto ser humano. A gente tem uma rotina muito rígida, a gente tem uma rotina muito pautada ainda em resultados, na perfeição. E se faz necessário a gente olhar para essa rotina. Porque se a gente se impõe essa rotina ainda, a gente fica num nível de estresse tão grande, tentando cumprir todas as tarefas, todas as situações que se apresentam para nós, e a gente fica desgastado, a gente fica muito cansado e fica estressado e acaba explodindo com quem a gente mais ama, que são o nosso companheiro, a nossa companheira, que são os nossos filhos. Então, hoje a nossa rotina, ela é muito ampla.
A nossa rotina hoje é a nossa casa, são os nossos filhos, quem tem filho com aula online, com trabalho de casa, né? Hoje eu fui atravessada com o filho chorando porque não estava conseguindo fazer as continhas de matemática. Parei tudo para dar aquela atenção a ele. Então, essa rotina nossa do trabalho, são diversas, né, rotinas, o animalzinho, quem tem, a relação, a comida, a roupa, né, tudo isso atravessado por demandas do nosso trabalho, demandas da escola, quem tem, demandas internas de cada um de quem a gente convive. Então a gente precisa olhar para essa rotina rígida que a gente se impõe, pautada em resultado e imperfeição. Esse é um ponto importante para a convivência. Porque senão, quando a gente termina toda aquela lista ou deixa pendências para o dia seguinte, essas pendências vão cheias de frustração, cheia de ansiedade, e aí a gente dorme mal e acaba estourando com quem não tem nada a ver com a história. E para as nossas crianças, então, né, gente, também olhar para essa rotina rígida que a gente tem colocado para as nossas crianças, né? Essas aulas online que é chato para eles, né? Isso tudo a gente precisa olhar, isso tudo a gente precisa revisitar. Então, trazer uma rotina mais flexível, né? Colocar tópicos que a gente consiga realizar. E isso se faz muito necessário para que a gente possa atravessar esse momento de forma mais tranquila. Um outro tópico que eu quero trazer para vocês é fazer reuniões. Eu acho tão legal isso, né? Fiquei pensando hoje o que eu poderia trazer para que a gente pudesse agregar para mim, né? Porque eu sempre falo isso, né? Eu reflito muito naquilo que me atravessa. Então, rotina flexível. Ponto 2, fazer reuniões. Gente, fazer reunião com a família. A gente precisa olhar para os nossos contratos. A gente precisa revisitar esse contrato. Nós estamos falando de famílias, né, que têm crianças e estamos falando também de adolescentes. Então, quando eu falei no início que nós estamos com a convivência olhando para o real, quantas mães e pais de adolescentes que eu atendo que estão assim, ó, com a paciência aqui, né, ou aqui zerada, com esses adolescentes dizendo que eles não contribuem com a casa, que eles não contribuem com os afazeres, né? E até vendo dinâmicas que não são saudáveis. Mas esses adolescentes, muitas vezes, já tinham essa rotina. Porém, o nosso formato de vida não nos permitia enxergar aquilo. É o filho mais velho que chega e vai embora, é a filha que dorme até meio-dia, 2 horas da tarde. Essa rotina está sendo olhada agora. Então se faz necessário fazer reuniões. Qual é a reunião que a gente pode fazer? Quem é que hoje vai dormir até mais tarde? Quem é que vai poder descansar? Quem é que vai cuidar da criança para eu trabalhar? Quem é que vai cozinhar hoje? Quem é que vai lavar a louça? Né? Isso tudo precisa ser conversado. A gente precisa olhar para o contrato. Porque mesmo, gente, quem não trabalha... Eu atendo um casal que a mulher não trabalhava fora, não trabalha fora, e o marido que trabalha, né? Então, a rotina dela, segundo ele, não mudou. Ela continua fazendo as mesmas coisas para que ele possa trabalhar. Isso não é real, a gente precisa ampliar o nosso olhar para isso, né? A rotina muda mesmo, muda total. A gente tem um trabalho home office, uma pessoa trabalhando dentro de casa, sem a gente poder sair, sem a gente poder ir na academia, sem a gente poder fazer a nossa caminhada que a gente tinha vontade de fazer, encontrar nossos amigos. Tudo isso densifica muito essa rotina massificada que a gente tem. Então, reuniões. É importante a reunião. E por que a reunião é importante? Para a gente revisitar a nossa comunicação. Essa comunicação que hoje está por mensagem. Essa comunicação que por vezes ela está truncada. Às vezes a gente não para ouvir o que o outro está dizendo. A gente supõe o que o outro disse. Ou a gente mesmo tem uma fala que não é harmoniosa, que não é uma fala elucidativa. A gente fala por código, ou a gente fala por sarcasmo. Isso tudo a gente precisa olhar. Então, fazer uma reunião com pautas, né, pedindo a contribuição de todos, para que
para que todo mundo possa se entender e se pertencer, né? Se sentir pertencente ao processo, porque esse confinamento, essa convivência que a gente está tendo, todos nós pertencemos. Então, se a gente pertence, a gente tem uma função. Qual é a sua função? Né? Qual é a sua função na casa hoje? Antes eu não precisava fazer nada porque tinha faxineira que cuidava, agora já não tem. O que a gente pode revisitar? Então, primeiro ponto, gente, qual é o primeiro ponto? Vocês estão entendendo? Estamos indo bem? Me diz se vocês estão ouvindo. Então, primeiro ponto, organizar a nossa rotina, deixá-la mais flexível. Segundo ponto, reunião. Oi, Clara. Reunião. Terceiro ponto, gente, que pode ser conversado nessa reunião. Trazer um momento de prazer em família nessa convivência. Obrigada por me avisar que a conexão caiu aqui. Dentro dessa reunião, a gente pode colocar como um terceiro ponto, trazer um momento de prazer para a família. Seja assistir um filme juntos, seja almoçar com a televisão desligada e sem celular, seja ouvir uma música e dançar juntos, seja jogar um jogo, seja qual for a dinâmica que a família pode se propor, mas trazer um momento de prazer, um momento lúdico. Isso também traz intimidade. Isso possibilita com que o outro se sinta mais próximo, mais amoroso, possa fazer uma brincadeira, saia dessa tensão do cumprimento das ações, das situações. Então, trazer um momento de prazer como terceiro ponto para essa convivência ficar mais tranquila é muito importante. Agora, eu vou falar do terceiro e do quarto ponto, que eu considero visceral. Como psicóloga, eu quero trazer o nosso ponto emocional, que é o quarto ponto, gente, a gente cuidar da nossa criança interna. A nossa criança muitas vezes está com medo, nós estamos passando por momentos que a gente não tem nada palpável, a gente está com uma insegurança financeira, a gente está com uma insegurança de saúde, a gente está com uma insegurança de perder os nossos, né? E tudo isso nos atravessa e muitas vezes a nossa criança interna chora. E quando a nossa criança interna chora, muitas vezes a gente até grita com os nossos por insegurança, grita com os nossos pais por medo de perdê-los, né? Perde a paciência com A ou com B, porque a gente não está acolhendo a nossa criança interior. Eu sempre falo, meus alunos já sabem, né? Quem me acompanha nos grupos, nas aulas, eu sempre trago essa reflexão, que nós temos todas as idades até chegar à idade atual. Então hoje, se eu tenho 40 anos, eu não tenho só 40 anos. Eu tenho 39, 38, eu tenho 35, eu tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 7, eu tenho 1. Então todas as experiências que eu vivi em toda a minha vida, elas estão impressas aqui em mim. E quando a gente está suscetível a um estímulo nesse momento, agora, eu posso vivenciar essa experiência com o mesmo medo lá da minha infância. Eu posso vivenciar a minha insegurança com o mesmo temor da minha juventude. Então, quando a gente reconhece e entende que a gente não é super-homem, que a gente não é super-girl, que a gente precisa acolher os nossos medos e acolher a nossa criança interior, fazer o cuidado dela, a gente vai poder respirar melhor, né? E trazer esse adulto para conversar. Esse adulto que está aqui, acolher a minha criança medrosa, né? Assustada, insegura, e conversar com ela. Dizer, olha, vai passar, né? Tá difícil, eu sei, mas agora a gente pode caminhar juntos, a gente pode... Enfim, faz uma conversa com a sua criança, porque a gente... tá passando por um momento de muito medo, muita insegurança, muitas incertezas, e todos nós estamos sendo atravessados por tristezas e desamparo.
Essa palavra é a palavra do momento. Estamos todos nos sentindo desamparados, em algum nível, né? Seja no nível econômico, seja no nível emocional, seja no nível familiar, não importa. Todos nós estamos vivenciando o desamparo, a sensação de desamparo. Então, o quarto ponto dessa convivência se faz necessário a gente vir para a nossa intimidade e entender que a gente precisa cuidar da nossa criança, que grita, que chora, que tem medo, que está insegura, que não tem nada palpável ainda, né? Todos os planos foram colocados de lado, todos os planejamentos não podem acontecer, né? Então, assim, nós estamos precisando acolher as nossas crianças internas. Porque quando a gente acolhe a nossa criança, a gente se recolhe e a gente se reestrutura. Isso é muito importante. E o quinto ponto, para a gente terminar o nosso momento de hoje, vocês fazerem perguntas se quiserem ou comentários, é a gente olhar para a morte. A gente precisa olhar para a morte. Quando a gente olha para a morte, a gente se conecta com a vida. Olhar para a nossa finitude nos faz escolher o que a gente faz com a nossa vida. Quando eu tenho medo de morrer, quando eu não quero falar de morte, quando eu não quero olhar para a minha finitude, eu também não me conecto à minha vida. E aí eu fico ventilando por aí, eu fico vagando. Então a gente precisa olhar para a morte. E um bom exercício para olhar para a morte, no meio dessa convivência que a gente está tendo dentro da nossa casa, é se perguntar, caramba, hoje eu tô aqui, e se hoje for o último dia da minha vida? Existe uma pesquisa que diz, e vocês já devem ter ouvido falar dela, que quando a gente com pessoas, a pesquisa foram feitas com pessoas que já sabiam que ia morrer, que tinha um mês, uma semana, 2 semanas de vida. Quando essas pessoas sabiam disso, nenhuma dessas pessoas ficavam pensando nas suas casas, nos seus bens, no seu carro, na sua bicicleta. As pessoas pensavam assim, caramba, eu podia ter falado para fulano que eu amava. Por que eu briguei com meu irmão? Por que eu briguei com meu pai ou com a minha mãe? Por que eu não convivi melhor com meu filho? Por que eu não acolhi melhor a minha filha? Por que eu não cuidei mais de mim mesmo? Então, esse é um bom momento para a gente olhar para a nossa morte todos os dias, para que a gente possa se conectar com a vida. Quando a gente olha para a morte e faz essa pergunta, se hoje for o último dia? Porque para muitas pessoas, hoje é o último dia de vida, né? Então, assim, se a gente puder fazer essa reflexão de forma inteira, a gente vai ver o que é essencial pra gente. Eu falei lá no início que eu ia falar sobre essencial. A gente vai ver o que é essencial, o que de fato é essencial. Por que tanto tempo de briga? Por que tanto tempo de discussão? Por que com tão pouca paciência? Né? Por que eu preciso tornar essa convivência tão densa? Por que eu não posso ir lá no quarto do meu filho abraçar e dizer que amo? Por que eu não posso ir lá no quarto da minha filha e dizer, olha, eu te amo? Enfim, tudo isso nos faz entrar em contato com de fato essencial. E aí nesse momento o ego cai. Lembra do ego das crenças limitantes que eu falei um pouquinho antes? Nesse momento que a gente revisita, eu posso morrer a qualquer momento, o ego se dissolve e aí a gente pode viver de forma mais plena. Então, gente, eu deixo um beijo para vocês, quero ouvir os comentários de vocês, quero entender, trazer para vocês, cuidar da nossa criança interior, cuidar do nosso sentimento de desamparo, e olhar para a nossa própria morte, para a gente ver o que de fato é essencial. O que é essencial para você? O que é essencial? O dinheiro que está na conta, as contas que estão para pagar, as relações, é isso. Então, deixa um beijo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário?
Aproveito para dizer quem você ama. Mãe, beijo, te amo. Pai, não sei se meu pai tá aí assistindo. Que bom, Cibele, que você gostou. Sempre tenho dúvida de como cuidar dessa criança interior. Larissa, trazendo ela para perto, né? Como a gente cuida da nossa criança interior? Cada dia é uma criança diferente, tá? Então, a gente reflete, a gente fecha os nossos olhos e a gente se imagina a criança. E a gente vai lá e se pergunta, que idade eu tenho agora? 7 anos, 3 anos, 5 anos? E a gente acolhe essa criança, quais são os medos, quais são os receios. Ou quando a gente reage de forma explosiva para uma situação desnecessária e a gente fala, caramba, quem gritou agora foi a minha criança. Então a gente vai se acolhendo e vai se olhando, né, e se conhecendo um pouco mais. Obrigada, Ludmila! Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, se tem alguma coisa que eu precise falar, que vocês queiram que eu fale um pouquinho mais. A live vai ficar gravada para vocês assistirem depois. Eu quero dizer que eu amo estar aqui com vocês. Quando eu reflito com vocês, eu também estou me refletindo. Eu acho isso muito importante. E semana que vem eu vou começar a falar sobre o Florescer, que é um círculo de mulheres que eu faço para que a gente possa, o feminino possa ser resgatado, que a gente possa voltar para nossa casa interna. Então, não só para as mulheres, mas os homens também que estão aqui me assistindo, podem vir participar, conhecer um pouco do que é esse ser mulher, esse ser tão oprimido, tão calado. Então, a partir da semana que vem, vou começar a jornada do Florescer, que é o despertar da mulher, que eu iria estar, Valéria sabe, estaria em Friburgo agora, no último final de semana de maio, mas então vou fazer essa jornada do feminino, espero você aqui na próxima semana. E, gente, quero falar uma outra coisa que a Ju me lembrou aqui. Tá aqui me lembrando. Quem participou da jornada dos relacionamentos ao vivo, eu formei um grupo terapêutico diante de tantas demandas aqui no particular. Grupo terapêutico para que o amor dê certo. É para você que deseja olhar para a morte e resgatar a sua vida. Porque viver é se relacionar. Viver é buscar relação saudável. Então, se você tem vontade de construir, de manter ou ressignificar a sua relação, o seu casamento, vem comigo, tá no link aí no Instagram. Vem participar desse grupo que eu estou propondo, né? Dinâmicas importantes e profundas para a gente se conhecer, se reconhecer, se ressignificar e desbloquear para a gente poder viver relações mais saudáveis, se comprometendo com a nossa parte. Como lidar com a nossa dificuldade em pensar na morte? A nossa dificuldade de pensar e olhar para a morte está diretamente ligada à nossa dificuldade de se conectar com a vida. Às vezes a gente corre tanto da morte, tanto, e essa corrida da morte é justamente não se conectar com o dia a dia da vida. Então, olha para a morte, olha que a finitude ela vem para todos nós e a gente morre todos os dias. Todos os dias a gente pode nascer um novo ser. Todos os dias a gente pode ter uma nova criatividade. Todos os dias a gente pode ter um novo projeto de vida. Todos os dias a gente pode fazer uma nova escolha. A gente pode morrer e renascer todos os dias. E olhar para a nossa finitude física é se possibilitar de forma verdadeira, reconhecer o que é essencial. O que é essencial para você. Morrer é um recomeço. Lembrei da música do Gil, que fala tem que morrer para germinar. É uma música linda que eu adoro. Tem que morrer para germinar. Obrigada, Neuza, a você pela presença aqui. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Da Cléria, eu também. Não falo de política.
dificuldade de aceitar e lidar com a morte dos que amamos. É isso aí. Nesse momento, Renatinha, dessa dificuldade de lidar com a morte dos que amamos, é o momento da gente de fato cuidar da nossa criança, né? Porque muitos de nós, essa semana eu revisitei a minha criança, eu liguei para minha mãe, achei que ela estivesse doente, ela passou por um processo aí importante, difícil, né? E aí eu achei que ela estivesse doente, eu liguei para ela desesperada, a criança, mãe, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E aí depois eu liguei para ela e disse, mãe, desculpa, né? Porque quem gritou foi a criança. Agora a mulher adulta tá olhando para você e dizendo assim, te amo, quero que você se cuide, quero que você se proteja, porque você é muito importante para mim. Então é difícil mesmo a gente pensar em perder quem a gente ama e vivenciar tudo que a gente está vivenciando com mortes iminentes. Então é importante a gente se cuidar e aproveitar esse momento para dizer que a gente ama, né? Aproveitar esse momento que a convivência dentro de casa está tensionando muitas relações, mas que a gente possa de fato olhar para quem a gente ama. Quebrar essa barreira do afeto, né? Muitas pessoas têm dificuldade de dizer para o outro o sentimento que tem, ou a importância que o outro tem na nossa vida, seja para um amigo, seja para um companheiro, para uma companheira, seja para a família. Muitas pessoas têm esse bloqueio de dizer, olha, quero te dizer que você é importante para mim. Então esse é um bom momento da gente poder transbordar. Lembra que eu disse no início que nós somos transmissores da doença, por isso que a gente não está se encontrando. Mas a gente também é transmissor de energia, que a gente possa transmitir bons pensamentos, que a gente possa transmitir a nossa fé, que a gente possa transmitir afeto, amor, que a gente possa transmitir cuidado e que a gente possa fazer tudo isso também por nós mesmos, olhando para aquilo que é essencial. Um beijo grande! Quero me despedir de vocês, dizendo que é sempre muito bom para mim, é terapêutico e que semana que vem começa a jornada do Florescer. Então convido todas as mulheres que estão aqui comigo para florescer e a gente falar desse feminino. E de uma forma vou até convido os homens também para estar aqui comigo. Um beijo, deixo o meu afeto, deixo o meu carinho. E deixo o meu cuidado, né? Porque quando eu me proponho a estar aqui com vocês, eu estou fazendo tudo isso com muito cuidado e querendo dar a vocês um pouquinho de colo, um pouquinho de acolhimento e me dar também esse colo e esse acolhimento. Então, obrigada, gratidão a cada um. Beijo! Olha que linda, Neuza, eu e meu marido todos os dias nos declamamos amor. Linda, Neuza, você é uma inspiração, viu? Obrigada, Ludmila. Oi, Lu! Adoro seu colo, venha sempre. Olha, que sejamos, a Neuza colocou aqui, você é um ser de luz. Lembre que todos nós temos luz e sombra. E a gente alimenta o lado que a gente quiser. Todos nós, né? É um desafio e é uma escolha diária. Hoje eu acordei, eu vou alimentar a minha sombra ou vou alimentar a minha luz. Então, escolha alimentar a luz. Escolha ser luz para você e para o outro. Beijo, até quinta-feira. Quinta-feira na nossa live do Feminino do Florescer. E quem quiser construir relações saudáveis, vai lá no link que o grupo tá bem legal e vai começar semana que vem. Beijo, gente! Boa quinta-feira para vocês. Tchau! Obrigada, da Claire! Jesus segura. Beijo!